Olá, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos abordar a solução de uma questão que foi cobrada na segunda edição do exame de suficiência no ano de 2023. O tema abordado nessa questão é patrimônio líquido. Vamos ao enunciado. Uma sociedade empresária apresentava em 31 de dezembro de 2021 um patrimônio líquido composto pelo capital social de R$50 mil e pela reserva legal de R$4.250. Em 31 de dezembro de 2022, apresentou as seguintes informações. Então, nós temos aí um destaque, né? As contas que estavam no balanço de 31/12 de 2021, era somente o capital social de 50 mil e a conta reserva legal de 4.250. Então, esses são os saldos finais dessas contas em 31/12 de 2021 e, obviamente, são os saldos iniciais para o ano de 2022. E aí, em 2022, partindo desses saldos iniciais, a empresa apresentou, nesse ano de 2022, um lucro líquido de R$15 mil. A reserva legal ela vai ser constituída à base de 5% do lucro líquido, conforme disposto na Lei 6.404 de 1976, a legislação societária. E o dividendo mínimo obrigatório deve ser de 40% do lucro líquido ajustado. E aí, esse dividendo mínimo de 40%, conforme determinado no estatuto da sociedade empresária. Então, só destacando, lucro líquido de R$15 mil, é o lucro do período, né? Então, ele vai afetar o patrimônio líquido. A reserva legal ela tem que ser 5% desse lucro líquido, isso está disposto na legislação societária. E o dividendo mínimo obrigatório tem que ser 40% do lucro líquido ajustado, conforme determinado no estatuto da companhia. É o estatuto que prevê que o lucro líquido tem que ser de 40%, que o dividendo mínimo obrigatório tem que ser de 40% do lucro líquido. Mas o que é lucro líquido ajustado está no texto também da legislação societária, conforme a gente vai observar mais à frente. Continuando o enunciado, considerando somente as informações apresentadas e o disposto na NBC-TG Estrutura Conceitual Básica e na Lei 6.404 de 76, a Lei da Sociedade por Ações, o valor a ser distribuído como dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício de 2022 foi: letra A, 5 mil, letra B, 5.700, letra C, 6 mil e letra D, R$6.300. Estas são as opções de resposta. Então, vamos ao cálculo da reserva legal conforme previsto na legislação societária. O lucro líquido é de R$15 mil, o percentual previsto para a reserva legal lá na legislação societária é de 5%, logo o valor da reserva legal é de R$750. Só que é o seguinte, a legislação societária, ela prevê um limite para o saldo dessa reserva legal. Então vamos calcular aí o limite dessa reserva legal para ver se o valor que pode ser constituído é realmente os R$750 que nós acabamos de ver agora. Então vamos ao texto da lei. É o artigo 193 e ele diz o seguinte: o lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. Então, quando a gente calcula esse valor da reserva legal para o ano de 2022, que deu R$750, e quando a gente soma esse valor com o saldo que já existia da reserva legal, o valor desse saldo, aí no final de 2022, ele não pode exceder a 20% do capital social. Então vamos calcular esse limite aí, né, de 20% do capital social. Primeiro calcular o valor da reserva, né, o saldo acumulado da reserva. O saldo em 31/12 de 2021 era de R$4.250. O valor calculado para essa reserva em 2022, conforme a gente viu anteriormente, foi de R$750, e o saldo, então, em 31/12 de 2022, seria de R$5 mil. Vamos testar agora o limite, né, do saldo dessa reserva, conforme o texto da lei. O capital social da empresa é de 50 mil, 20% de 50 mil dá R$10 mil. Portanto, está bem acima aí do saldo da conta de reserva legal em 31/12 de 2022. Então, não há qualquer restrição
em fazer o registro contábil desse valor da reserva legal de R$ 750 para o ano de 2022. Agora, vamos discutir a base legal para o cálculo do dividendo mínimo obrigatório de acordo com o que está previsto na legislação societária. O artigo 202 diz o seguinte: os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecidas no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas. A que interessa para a gente está no item 1. Metade do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores. Letra A, a importância destinada à constituição da reserva legal. Então veja, para a gente obter a base de cálculo para o cálculo do dividendo mínimo obrigatório que está previsto no Estatuto da Empresa, e conforme o enunciado, ele será de 40%, para a gente chegar nessa base legal, a gente tem que deduzir do lucro líquido o valor da reserva legal, que foi calculada aí para o exercício de 2022, no valor de R$ 750. Então, vamos proceder ao cálculo do dividendo mínimo obrigatório em 31/12 de 2022. O lucro líquido de 2022 foi de R$ 15.000. Deduzindo aí a reserva legal calculada para esse ano de 2022, no valor de R$ 750, chegamos ao lucro líquido ajustado de R$ 14.250, que é a base para aplicar o percentual para o dividendo mínimo obrigatório que consta do Estatuto da Empresa, ou da sociedade empresária, conforme o texto da questão. Então, aplicando o percentual, que é de 40%, conforme consta do enunciado, chegamos ao valor do dividendo mínimo obrigatório para o ano de 2022 de R$ 5.700. Então, a resposta correta é a seguinte: considerando somente as informações apresentadas e o disposto na NBC-TG Estrutura Conceitual Básica e na Lei 6.404, a legislação societária, o valor a ser distribuído como dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício de 2022 foi de... A nossa resposta é a letra B, R$ 5.700. Bom, espero aí que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deixem o seu like. Isso aí nos ajuda a continuar mantendo o nosso canal, a ter vontade de continuar produzindo vídeos para o canal, né? E nos vemos numa próxima oportunidade, num outro vídeo aí publicado no nosso canal. Até lá!